O time de 2014 é o pior time da história do Palmeiras? Disparado, cara. Você crava? Porque teve vários. Não foram poucos. Na fila, foram poucos. O time da Taça de Prata 81. Mas assim, e aí com todo respeito, até alguns amigos meus, né, que estavam naquele time. A segunda preleção que eu fiz foi para aquele time. E a preleção que eu mais gostei, deu certo, o Palmeiras perdeu 3-1 para o Internacional, mas não vou também citar muitos detalhes sobre aquela preleção. Aliás, a única preleção que eu não publiquei porque envolvia fatores da própria família para tentar levantar o moral e não levantou, que segundo o próprio treinador Dorival Júnior, metade chorou, outra metade estava cagando para a própria vida. Então foram-se, mas enfim. Não nos fuderam porque, graças a Deus, o Santos ganhou lá no Barradão e nos manteve. O empate bastava. Obrigado, Thiago Ribeiro. Obrigado, Santos. Mas, enfim, o time de 14 era terrível. Mas até gente de 14 que eu vou segurar, falava, cara, era... Sabe o Space Jam, o primeiro? Que é sugado todo o talento do jogador? Sim. Estou falando de Space Jam. Cara, monstro. Tá. Não era um time de monstros, mas não era tão monstruoso como foi em campo. Aquele time do Palmeiras foi interessante. Ele me criou duas sensações muito, eu diria agora, divertidas, porque escapamos, né? Era assim, todo tiro de meta. Sei lá, Palmeiras e Cruzeiro, que foi o grande merecido bicampeão brasileiro em 14. Por exemplo, não peguei um exemplo, mas um time de meio de tabela daquela ano, sei lá, qualquer time. Jogava Palmeiras esse time. Tiro de meta do adversário que não entrava, eu já era um puta livre. Eu saia comemorando como se fosse o gol do Daverson contra o Flamengo. Porra, não tomamos gol, do cacete. E aquele time me fez criar algumas condições muito interessantes. Saía gol. Por exemplo, Palmeiras jogando com o Goiás, tipo 6-0 no Serra Dourada. Mas, Palmeiras e Goiás, sei lá, ao mesmo tempo o Flamengo e o Cruzeiro estivessem jogando. Gol do Cruzeiro, era ruim pro Palmeiras. Flamengo empatava, era ruim pro Palmeiras. Tudo era ruim pro Palmeiras. Cruzeiro, Flamengo virava, era ruim pro Palmeiras. Palmeiras fazia um gol, era ruim pro Palmeiras. Bom. Até o Palmeiras fazendo gol era ruim pro Palmeiras. Até porque o adversário ia virar em cima da gente. Tudo era ruim pro Palmeiras. Aquele Palmeiras fez força pra cair. Ele fez 40 pontos, cara. Aquele Palmeiras merecia cair muito mais do que de 12, que havia sido campeão da Copa do Brasil, realmente. E mais do que 2002. Aquele Palmeiras tinha pelo menos uma vantagem em relação a 2 e 12. Em 2002 o grupo estava muito rachado, e era um turno só, por isso também caiu. Em 12, eu cobro um pouquinho aquela galera, porque quando ganhou a Copa do Brasil, estamos na Copa do Brasil, Libertadores, mas que largaram principalmente o começo do campeonato e depois ferrou tudo. Sim. Agora 14, cara... Tinha muita gente esforçada, que não era má jogador, mas estava mal. Mas pareciam que eram 11 Wesleys do crowdfunding, a vaquinha, né? O Wesley, o deus da raça, cara. O deus da raça. Que, aliás, também cometendo outra inconfidência, mas eu já contei, mas aqui eu quero reiterar. No dia da inauguração do Allianz Parque, o 19 de novembro de 14, eu fui mestre de cerimônias, né? Puta honra também, né? Porra. Enfim. Bom, aí... Acabou meu trabalho lá e subi junto com a família para ver no Camarote dos Imortais, com a Ademir da Guia, César, Dudu, velho, Edu Bala, Tonhão, uma galera maravilhosa, o jogo. Né? Aí 1-0 pro Sport. Eu não lembro se já estava 2-0 ou se estava 1-0 ainda. O Wesley é substituído. O Wesley é o único cara que tem 100% de aproveitamento com a camisa do Palmeiras no Allianz Parque. Os 2 jogos ele é substituído e os 2 da torcida. Ei, Wesley vai tomar. Caju. Bom. Ele não era mau jogador, mas estava muito mal, até porque ele já estava acertado com o São Paulo, estava cagando para o Palmeiras e tal, e a gente, por tabela, defecando de volta. E na hora que ele é substituído, a torcida começa, ei, Wesley, eu, em nome da Sociedade Esportiva Jornalismo, me soergo como mestre de cerimônias e com crachá de mestre de cerimônias, e na Academia dos Imortais, vou até a beirada ali do camarote no Allianz Parque e berro também. Ei, Wesley! E do meu lado estava a maravilhosa Maria Helena, que faz o melhor café de São Paulo. Esse é ótimo, mas o melhor café do Equador é da dona Maria Helena, mulher do Dudu, tia do Dorival Júnior, e o seu Dudu. E eu, aí o Dudu olha pra mim e fala, oi, garoto, pega leve, né, pega leve, Dudu, estamos fodidos, você que baixar, o time tá uma bosta, você pega leve, a gente vai cair, o cara jogava na tua posição ainda. Eu olho pro banco, e o teu sobrinho, o Dorival, tá lá no banco se fudendo, você vai baixar com essa merda. Aí o Dudu fala, garoto, pode falar. Não tinha argumento. É impossível. Assim. Não teve um argumento e até rebater. Em cima disso, desse meu destempero à época, que é meio parecido com isso aí, eu queria só, de novo, manual de auto-atrapalha pro coleguinha. Velho, mantenha o seu lado torcedor enquanto jornalista. Não precisa ser desbragadamente assim. E pode ser do jeito que você quiser. Também se quiser assumir, assume. Se não quiser, mas pelo menos internamente, porque quem entende de futebol é o torcedor. Sim. Você só vai entender onde vai o seu time e onde não vai o outro. Por exemplo, citando aqui também com uma certa inconfidência. 2 anos antes no Pacaembu, o jogo de volta das quartas de final da Libertadores,
Alessandro falha, Diego Souza parte com a bola em direção à meta do Corinthians defendida pelo Cássio. O Vasco Corinthians, então 0x0 segundo tempo no Pacaembu. Grande jogo. Eu acho um baita jogador Diego Souza, tá? Só para deixar claro. Mas algo me colocou, a época que ele esteve no Palmeiras, e não esteve mal, inclusive campeão paulista em 2008, que algumas situações o Diego Souza fez aquele gol maravilhoso contra o Galo, do meu campo e tal. Acho um ótimo jogador, ele nível da seleção, mas eu achava que faltava alguma coisa do Diego Souza em alguns momentos. Birra meio de torcedor. E quando eu vejo aqueles quase 7 segundos em que ele parte do meio campo até a meta e o Cássio faz aquele milagre que muda a história do universo, né? Por óbvio, o Corinthians é campeão da Libertadores invicto, vai ser bimundial, tudo aquilo que o Corinthians não sabe muito bem e os outros não querem nem saber. Quando eu vejo que é o Diego Souza e o Silvério narrando e eu na cabine da Rádio Bandeirantes ao lado, não vou falar, abrir o microfone, porque não é minha função, mas eu vou falar, se fosse em estado, você tem que falar o que você está pensando agora, eu falo, vai perder. De que jeito? Não sei, mas vai perder. Por quê eu tinha essa sensação? Porque eu era torcedor do Palmeiras, havia torcido pelo Diego Souza, que reputa é jogador de seleção. Mas algo me dizia que em algum momento não ia dar certo. Então, quando ele perde, eu não me assustei tanto. Porque eu já achava que o Corinthians ia ser campeão, e naquele momento, se a Conmebol fosse uma entidade séria, o Nicolas Leó já viria, já dava a taça, vocês não precisam nem jogar o resto. Depois contra o Santos, contra o Boca, vocês vão ser campeão, está escrito. Né? Nas estrelas, e eu diria nas entranhas dessa coisa do torcedor. Esse é um lance, que eu estou dizendo, não é que eu tenho uma antevisão do craque, não, é apenas uma coisa. Sim. E pode ser Feeling, uma né? grande bobagem, é um feeling, que é o feeling que você tem que ter como torcedor. Não vou dizer que isso vai te inspirar ou vai te mostrar uma certa sabedoria, erudição, não. É o lado do torcedor que aflora nesses casos e que te faz você entender. E eu acho que tem uma certa, não gosto de falar relevância e importância, mas enfim, estou muito tempo nessa área e graças a Deus, diria bem, porque eu acho que eu consigo... São duas coisas que eu... confete. Versatilidade, você me joga no lane de passe, como eu quase fui 2 vezes para a SPN, eu faço. Você me joga no debate bola, Arena SBT com Benja, agora com o Theo, agora com o Fred, em breve com o Clebão Machado, eu faço. Um programa mais solto, menos solto e tal. E outra coisa, assim, eu consegui tentar observar o que é um corintiano, o que é um flamenguista, o que é um colorado, o que é um atleticano, o que é um palmeirense, enfim. Então, você tentar entender essas paixões. Se você vai entendendo um time, se você manter o lado do torcedor, até para entender os seus rivais, né? Por que eu acho que eu escrevo textos que muito me honram, né? O texto que estava no dia do centenário do Corinthians na Gaviões da Fiel não era do Juca, era meu, né? Até hoje a repercussão dos meus textos do Corinthians, até para o tamanho da torcida, são talvez maiores do que os textos que eu faço para o Palmeiras e que me causam problemas com os palmeirenses. Por que eu acho que eu consigo isso? Porque eu mantenho o meu lado torcedor. Então, por eu tanto amar o Palmeiras e tanto respeitar, porque é uma questão minha. Se você quiser odiar o seu rival, tá valendo. Porque o futebol é isso. Eu amo a minha família e eu odeio a sua. Às vezes eu mais desgosto da sua do que eu gosto da minha. Tem torcedor que é muito tá assim. valendo.